Salve, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast SEISC-Med. Hoje a gente está com um professor nosso da área de saúde mental, o Dr. Fernando Neves, que é psiquiatra, para falar sobre um tema que é de extrema relevância para vocês que são estudantes em fase final do curso de medicina, para vocês que são médicos recém-formados se preparando para a residência, ou para vocês que são médicos residentes e estão acompanhando o nosso podcast também. O tema de hoje é como manter a sanidade mental em tempos de prova. Parece um desafio fácil, mas em alguns momentos fica bastante complicado, principalmente quando a gente chega nesse período em que nos encontramos agora, em fase final de preparação, à medida que os editais vão sendo liberados e as provas vão começando a ficar num horizonte visível. Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do podcast. Obrigado, Will. Obrigado. É um prazer estar aqui e falar com você sobre isso. É um assunto assim, que a gente vê muito frequentemente que pode prejudicar toda a ideia, todo o plano, né? Se a saúde mental não chegar bem até o final, até a prova. Exatamente, cara. É uma coisa que, às vezes, a antecipação do resultado, o medo do futuro é tão grande que a performance acaba prejudicada por conta disso, né? Exato. Fernando, quais tu entende que são os principais desafios em termos de saúde mental que o nosso público, né, os estudantes em fase final de faculdade de medicina ou aquela pessoa que recém se formou, encontra no seu período de preparação para a residência? Cara, eu acho que o principal, assim como qualquer coisa na vida, assim, é equilíbrio, né? Essa é a grande dificuldade, né? A gente conseguir manter equilíbrio. E essa época da vida, ela é mais desafiadora porque é muita coisa para dar conta, né? A gente já vem naquela batida da faculdade, mais intensa, acostumado, né? Aí depois te começa a trabalhar ou não, enfim, de cada um, né? Então também tem que fazer a sua vida funcionar. E nisso tem que manter vida social, relacionamentos, cuidar da alimentação, né? Enfim, se manter saudável, exercício físico, uma rotina. Aí nisso ainda relacionamentos, família, amigos, enfim, colegas, trabalho. E onde encaixar ainda um acompanhamento psicológico, de preferência, né? Sempre é bom, né, cara? Quanto mais cedo, melhor, inclusive, né, cara? Quanto mais a gente começa já a se preparar, melhor a gente chega depois nas etapas posteriores da vida, né? Então, seria começando por aí. Mas é bem difícil eu conseguir organizar tudo isso. Ah, e claro, sono, né? Cuidar o sono no meio disso tudo, né? Conseguir dormir bem, né? Ter uma rotina, uma higiene de sono boa, né? Sabe que quando eu era adolescente, tinha um jogo, não sei se ele existe ainda, chamado Need for Speed, né? Que era um jogo de PlayStation de carro. E aí, quando tu ia selecionar o teu carro, cara, tu podia selecionar um carro com uma aceleração muito boa, mas aí ele tinha uma dirigibilidade pior, um carro com muita velocidade final, mas não tinha tanta aceleração. Então, assim, tu nunca podia ter o melhor de todos os mundos, Exato. entendeu? E eu sinto muito que a vida é parecida com isso, cara. A gente não consegue distribuir pontos com perfeição em todas as esferas da vida. Então, em algum momento, a gente precisa priorizar algumas coisas em detrimento de outras. Só que uma coisa que fazer terapia me ensinou é que muitas vezes a gente cuidar da nossa saúde mental nos dá alguns pontinhos a mais para investir em outras coisas. É como se nos recarregasse um pouco. E essa não é uma visão que as pessoas têm. Muitos alunos em fase final de preparação, quando a gente comenta sobre essa importância de um acompanhamento psicológico, eles julgam que eles vão estar perdendo tempo de estudo, né? Ou gastando um recurso financeiro que poderia ser empregado em mais uma revisão, mais um cursinho, mais um polígrafo. Então, o que no teu ponto de vista, assim, caracterizam sinais que, pô, essa pessoa realmente ela precisa de um acompanhamento? Realmente isso aqui tá deixando de ser opcional e tá se tornando um pouco obrigatória para ela nessa fase. Nem tu falou, né, cara? Cuidar da parte psicológica não é um gasto, é um investimento. Né? Mas, cara, é tudo que começar a desandar, né? Então, assim, muito cansaço, assim, um quadro semelhante a um burnout, que pode acontecer, né? Tem burnout na família, tem burnout no casamento, não é só no trabalho. Agora a gente tá falando muito, tá mais, enfim, em foco a questão do burnout, enfim, virou um diagnóstico e tal. Mas pode ser, por exemplo, na residência, na faculdade, ter um burnout, né? Então vão ser aqueles sinais, assim, de muita exaustão, cansaço, pouca tolerância, um esgotamento com aquele ambiente, com aquela situação, né? E isso vai sinalizando para nós, assim, que a coisa não tá legal.
Nisso, não conseguir manter, assim, a rotina. Então, começar a dar aquelas escorregadas aqui e ali, né? Alguma coisa começando a ficar para trás. Problemas de sono, problemas, assim, de conseguir manter a atividade física, deixar de lado, né? A alimentação começar a escorregar, o que conseguia antes manter. Então, tudo nisso... outra coisa muito importante, mas ainda mais hoje em dia eu faço muita pesquisa com isso, assim, dentro de faculdade de medicina, consumo de substâncias, aí algo que era eventual recreativo começa a se tornar um problema, começa a passar da conta algumas substâncias. Começa a se tornar um remédio. Exato, perfeito, automedicação, como se fosse automedicação, e aí já temos um problema, nós passamos para outro problema que vai prejudicar o objetivo principal, né, que é se formar, se encaminhar, fazer residência, começar a trabalhar. Então, assim, muito cuidado com isso, álcool, cigarro eletrônico, vape, enfim, substâncias, maconha, cocaína, o que for, drogas, assim, LSD, né, êxtase, bala, doce, essas coisas, isso também é um problema. Então, esses são os sinais, assim, cara, pra gente começar a ficar atento, né, que a coisa tá começando a... degringolar. Exato, e é devagarinho, né? E aí embola, e aí começa a vir aquela pressão, não tô conseguindo estudar, tá passando tempo, o conteúdo tá acumulando. O Fernando, e tu acha que o fato da pessoa estar precisando dessa substância, isso é um sinal de alerta quando a substância é em si perigosa? Ou, por exemplo, vou te dar um exemplo que é muito mais banal. Eu começo a depender de cafeína para estudar o dia inteiro. Eu tomo uma térmica de café para manter a minha rotina de estudos, entendeu? Tô citando aqui, né, uma possibilidade, não que isso aconteça. Mas tu acha que isso por si só já é um sinal de alerta? Eu depender de uma substância que é benigna, assim, mas eu tô ali, cara, eu tô devorando café, eu tô devorando chimarrão aqui no sul, eu tô devorando o pote de castanhas que fica na minha mesa de estudos. Isso já se configuraria um sinal de alarme? Sim, cara. Tudo que é demais não faz bem, né? Então, assim, alguma coisa tá acontecendo ali que isso tá extrapolando. Claro, se a gente for pensar, poxa, cafeína, chimarrão, né, castanha, muito menos nocivo do que cocaína, né, álcool, cigarro eletrônico, enfim. Mas já é um sinal. E o problema especial da cafeína é que ela, em determinada quantidade, vamos dizer, de consumo, ela é ansiogênica. Ela pode, inclusive, disparar ser um gatilho para crise de ansiedade. Aí uma pessoa que já é ansiosa, em algum momento pode ter uma crise e assim, não tem como tirar a cafeína de dentro do corpo, então tem que esperar passar ou usar um benzo. Olha onde é que a gente já foi parar, nós estamos falando em benzo, né? Mas sim, cara, qualquer coisa, e isso pode ser até para exercício, né? Hoje em dia, o que é bom, né? O pessoal fazer exercício e tal, só que também pode começar a ter um excesso de exercício, assim, 2, 3 horas por dia, né? E isso não dá, o corpo não aguenta, né, cara? Então, assim, já é um sinal, alguma coisa não tá legal e... não vou dizer que é certo que vai dar problema, mas tem uma chance aumentada de dar problema. Né? Entendi. Talvez essa necessidade de automedicação com uma substância seja um sinal de que o sintoma, que normalmente é a ansiedade para a pessoa nessa fase, esteja saindo assim da possibilidade do controle. Porque eu acho que, e tu vai concordar comigo, Fernando, né? Acredito, que, cara, sentir um pouco de ansiedade no período que antecede uma prova é uma consequência natural do desafio de fazer uma prova, com, às vezes, muitos candidatos, uma necessidade de uma performance muito boa para passar. Uma vez tu definiu a ansiedade como medo de futuro, eu nunca mais esqueci dessa definição, é realmente um medo de futuro. Mas quando que tu sente, assim, que essa ansiedade... O que seriam os sinais sutis, além da dependência de uma substância para me acalmar, de que essa ansiedade, ela tá se tornando algo que requer uma intervenção profissional? Eu acho que essa é uma pergunta interessante. Sim. E até a gente estava falando antes, até não falei, mas pensei, entrar com medicações, né? Começar a usar uma medicação para ansiedade, ou um antidepressivo, até medicação para atenção, que é um problema muito grande que a gente tem hoje em dia, e que a pessoa não tem a indicação, mas ela está querendo uma performance ótima, que o ser humano não é ótimo sempre, né, cara? A gente sabe Os disso. pontos do Need for Speed. Exato, a gente não é sempre ótimo, né? Perfeito, né? Então a gente tem que lidar com isso. Nessa questão da ansiedade, então, assim, os sentimentos, né? Nós não somos robôs, então nós temos todos os sentimentos.
dependendo da pessoa, ela tem mais raiva, mais tristeza, mais extrovertida, mais introvertida, mais ansiosa, menos ansiosa, mais tolerante, menos tolerante. Isso são as características, tipo os carros do Need for Speed. É uma boa analogia. Então, um certo grau de ansiedade é saudável. E até é extremamente, vamos dizer assim, saudável para nós, porque a ansiedade é um sinal assim, isso é importante, isso é sério, né? Ou perigoso. Se a pessoa começar a andar de carro muito rápido, fazer alguma coisa que é perigosa, vai ficar ansiosa, mas a ansiedade é um aviso do corpo. Isso tá arriscado. Não. Ou para uma coisa boa, o cara tá lá, né, vai casar, né? Tá ansioso, assim, porque é uma coisa muito importante. Então, a ansiedade, pode parecer ruim, mas é um sentimento adequado. O problema é quando ela passa da conta, saudável, e aí começa a se tornar um sentimento, assim, patológico. Que aí extrapola, é desproporcional, o prejuízo é muito grande, o sofrimento, o impacto de não conseguir dar conta, de não conseguir ir no mercado, entrar na igreja para casar, né? Ou ir para a prova e sentar ali, ou chegar a sentar para estudar, porque aquilo já gera uma ansiedade, começa a entrar numa crise, e aí vem o medo de que não vai conseguir, de que não vai aprender, de que o tempo está passando, como é que vai ser. Nisso pode começar a afetar o humor, e aí a gente começa, né, de uma ansiedade, já estamos indo para um quadro de humor, aí começa a ficar triste, desanimado, porque o impacto da ansiedade está afetando o desempenho nas demais atividades da vida. Tem pessoas, né, cara, uma coisa que tu trabalha bastante, que a ansiedade vai para a alimentação, aí pode ter aumento, aí é uma coisa que a pessoa sai do seu padrão, ela funcionava de um jeito legal, estava acostumada, conseguia manter seu sistema, vamos dizer que não fosse perfeito, né, a alimentação, mas aí escapa no sentido de extrapola com determinados alimentos ou não come, começa a ter prejuízo assim para dormir, não tinha, porque eventualmente a gente tem um problema para dormir, alguma coisa assim, pensando num problema e tal, ok, mas isso começa a se tornar recorrente, né? Então tudo isso são sinais, né, que está passando e que aí a gente teria que conversar, né, cara, ver o que está acontecendo, assim, avaliar se não é um caso de um tratamento, né? Como tu falou antes, né, se tivesse um acompanhamento psicológico, a pessoa chega mais preparada para lidar. Não quer dizer que obrigatoriamente não vai impedir de ter um problema ansioso, né, cara, um transtorno de ansiedade, mas ela está mais preparada, assim, para dar conta, né? Cara, e um risco que é particularmente alto em estudantes de medicina e médicos recém-formados é o fato de terem facilidade de acesso a receitas de medicamentos controlados, né? E aí, muitas vezes, nesses quadros de ansiedade, o estudante que tem um conhecimento raso em termos de prescrição, farmacologia, né, psiquiátrica, ele vai fazer o uso de um medicamento tradicional ali de crise de ansiedade, um Rivotril, sem uma indicação de um médico psiquiatra, né? Quais tu acha que são os riscos desse tipo de prática, assim, que eu acho que é extremamente recorrente nos alunos? Cara, eu faço pesquisa ainda com uma universidade de medicina, um curso de medicina aqui da nossa região, e a gente explora isso em pesquisa, assim, de graduação, né, de TCC, assim, 85% dos alunos estão usando algum psicofármaco. 30% Nossa, tem uma prescrição. 85%. Tem uma prescrição, assim, foi avaliado por um especialista, por um psiquiatra, enfim, um neuro, para usar o que está usando. Então, 30% dos 85% que estão usando. Então, isso já mostra, assim, que nós temos um problema, algo muito grave aí, né? O risco, né, cara, é primeiro de não estar usando adequadamente o que precisava. Então, assim, por exemplo, tem um quadro ansioso, se usa Rivotril, benzo, né? Cai em prova, inclusive, né? Tratamento de crise. Mas para tratar a origem do problema, se for um quadro de ansiedade que tem que ser tratado, um TAG, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, tem que usar um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Senão, tu não resolve o problema. Tu tá tapeando, tu tá mascarando ele com o Rivotril. Ou então tu não está tratando, inclusive tu pode cronificar, né, e abusar do benzo, né, do Rivotril. Outro problema, um quadro depressivo também que não está sendo tratado adequadamente, está usando ali, vamos dizer, conseguir uma Ritalina, um Venvanse para ajudar a estudar, ter uma performance, manter assim a função executiva, que é executar as tarefas da vida, mas aquele quadro depressivo começa a evoluir, e aí vai ficando mais grave, quando já vem
pensamentos de morte, algo mais grave, né, cara, alguma situação de ideação, aí você já tem uso de substância, ajuda muito a empurrar isso para um lado pior, você já tem uma história familiar complicada. Então, os riscos é esse, né? É o que tem que tratar, passar batido, não ser tratado, e aí depois o problema vai ficar pior, né, cara? E, inclusive, às vezes a gente tem um outro problema, então, Zolpidem, cara, é um problema gigantesco que a gente tem dentro de faculdade de medicina, porque eles querem, né? Enfim, todo mundo quer, né? Toma o Zolpidem e desliga a chave, né? Só que não funciona assim a vida, né? A gente tem que se preparar para dormir, se acalmar. E é muito fácil abusar de Zolpidem. E a gente sabe, né? No meio médico é fácil conseguir uma receita, um professor, um residente, o cara, né? Enfim, tem uma relação, o cara quer dar uma ajuda, enfim. Esse é o risco, né? do problema ir adiante e não bem avaliado. Com certeza. Até aqui, cara, eu acho que ficou bem claro, né, que, enfim, que são diagnósticos extremamente prevalentes nessa população que escuta esse podcast. Certamente alguém ouvindo esse podcast até aqui já se identificou com algum desses fatores de risco e que, cara, isso tem que ser tratado por uma especialidade, né? Até porque nesse ponto de preparação para uma prova de residência, a performance cognitiva é o principal músculo. E muitos medicamentos, se utilizados de forma incorreta, vão prejudicar justamente a performance cognitiva, né? Como tu falou dos benzodiazepínicos, que numa crise são úteis, mas não são um medicamento de uso contínuo para um transtorno de ansiedade. E até indutores do sono, como o Zolpidem, que a gente sabe que modificam a arquitetura do sono e fazem com que a consolidação da memória não seja tão eficiente, né? Que é uma coisa catastrófica para um estudante. Até isso é um assunto bem importante, cara. E aí eu vejo muito consultório, assim, gurizada. Não adianta vir, tá? Querendo melhorar desempenho, atenção, foco, se vocês não cuidam do sono de vocês. Não adianta. Eu não consigo melhorar se vocês não tiverem um sono legal, se não tiver horário para dormir, rotina para acordar. Justamente por isso que eu falei, a questão da consolidação da memória, ela não vai ocorrer adequadamente, por mais que tu estude 12 horas por dia, 14 horas por dia no top. Se aquela parte da memória que guarda o que foi aprendido para depois ser evocado não ficar bem, a gente se perde todo o desempenho, todo o esforço, né, cara? A pasta temp, né, não vai ser distribuída ao longo do sono profundo. Exato, cara, exato. Tu falaste muito bem em organizar uma rotina de sono, né, Fernando? Vamos pivotar agora para a parte mais preventiva dessa ansiedade que a gente vai sentindo à medida que o período da prova vai chegando. O que tu entende que são estratégias de enfrentamento adequadas e até estratégias de prevenção para que a gente não chegue muito pilhado nessa fase final? Assim, o que tu entende que são comportamentos que a gente pode organizar desde o início da nossa estrutura de estudos, ou então que a gente pode implementar mesmo na fase final, que tu acha que podem transformar a ansiedade em um problema um pouquinho menor? Então, essa é a parte, vamos dizer assim, fácil e difícil, né? É fácil no sentido assim, se conseguir se organizar, se planejar, funciona. Essa é a parte difícil, é conseguir cumprir isso, porque tem pessoas que têm mais dificuldade para se organizar, para se planejar, mais indisciplinadas, vamos dizer assim, enfim. Mas quanto mais a pessoa conseguir se estruturar nesse sentido, então ter uma rotina, entender assim que não é aquele desespero de estudar 8, 10 horas por dia, né, cara? É a constância. E com equilíbrio, com saúde, né? Então, com bem-estar, tem que ir na academia, sair para ir no cinema, dar uma namorada, enfim, ver a família, descansar, dormir. Então, tudo que tu já puder ir estabelecendo antes, e aí a faculdade já é vamos dizer assim, uma oportunidade de ir tentando se organizar, são muitos anos, né? A faculdade de medicina parece que nunca acaba quando acabou, né? Então, seriam assim estratégias. Claro, se a pessoa já buscasse um acompanhamento psicológico, ela já chegaria muito mais preparada para fazer tudo isso. E principalmente com aquele aspecto que essa semana eu estava supervisionando meus residentes de psicoterapia, falando para eles assim que a pessoa que já está, né, num acompanhamento, eu ouvi essa frase de uma paciente esses dias, né, de psicoterapia, falou assim, quem faz terapia vive na realidade. E é sensacional isso, porque tu não vive naquela fantasia de que tem que ser, de que eu não vou conseguir, será que vai dar? Então a pessoa que já está com essa questão em tratamento, ela vai entender que tem limites e que não vai dar para cumprir tudo, mas não quer dizer que está ruim ou está errado. Mas nós estamos mantendo, indo.
Tem outras estratégias, claro, exercício, né, cara, muito importante, ajuda bastante, né? Tá num dia ruim, vai fazer um exercício, volta. Tem dias que só tem que acabar, né? Não tá tudo perdido. Meditação funciona legal para pessoas, tem aplicativo, tem canal de YouTube, tem um monte, Spotify, né? Enfim. Tem estratégias, tem técnicas de mindfulness que tem terapeuta disso, mas assim, tem como aprender assim, pegar, né, aplicativo, YouTube, internet, técnicas, que o mindfulness é estar no agora, estar presente no agora, focar agora, não lá para frente. Ajuda muito. Então, assim, isso seriam estratégias assim bem amplas assim para, e claro, manter uma vida saudável, né? Alimentação, uso de substância, álcool, enfim, né, cara? A gente muitas vezes caracteriza genericamente essa ansiedade, esses sentimentos que acontecem numa fase final de preparação como estresse, né? É um termo genérico que a gente usa. E o estresse, ele é não só um estado psicológico, mas ele é também um estado metabólico, hormonal, sistêmico, né? Exato. E implica em produção de hormônios que vão causar uma sensação de agitação, ansiedade e tudo mais. E o tratamento do estresse, ele é extremamente simples, é remover o gatilho, né? Então, para de se preocupar com a prova da residência. Não tem como fazer isso, né? Mas existem maneiras de contrapor, né, Fernando? Eu vi que tu citaste ali técnicas de relaxamento, mindfulness. Muitas vezes esses tratamentos, eles são vistos como místicos, assim, como algo, né, que não Sim. tem um caráter científico, uma comprovação científica. Não é a realidade, né? Esses são tratamentos comprovados. Não, cara. Tem, assim, evidências consistentes, tá? De que é eficaz, funciona, dá certo. Claro que, né, quando bem indicado, é feito da maneira correta, enfim, e, né, assim, acreditando, assim, quer dizer, indicando para algo que é viável, que tem a resposta. Então, assim, não, isso não é maluquice, tá? Funciona, tem evidência, vai ajudar. Não é para todo mundo, dependendo para uma pessoa é melhor fazer um esporte do que meditar, é o estilo dele, né? Enfim, ok, tudo certo. Mas são, assim, intervenções, assim, eficazes, funciona, cara. E as pessoas têm que talvez descolar um pouquinho daquele conceito de que meditar é subir numa montanha e entrar num estado espiritual de conexão com o universo e levitar em cima de um tapete. Sim. Às vezes a meditação pode ser um aplicativo tipo... me fugiu o nome agora, mas tem um aplicativo muito famoso. 2 minutinhos ali de uma respiração, alguma coisa assim, estimulação do nervo vago, uma estimulação do sistema parasimpático, já dá uma contrabalançada nisso, né? E uma coisa que a gente até não falou, né, cara, mas enfim, tá totalmente envolvido, e hoje em dia é toda a tecnologia que é ansiogênica, né? Ela nos acelera, né? Então, assim, o iOS está subindo, os Android estão subindo, estão evoluindo, estão desenvolvendo, o cérebro é o mesmo. Não tem um novo software para o nosso cérebro, é o mesmo iOS e vai ser o mesmo, tá? E ele tá dando uns bugs, assim. Ele tá super carregado. Então, redução de estímulo. Comece a fazer essa estratégia, implementar. Isso por si só já vai ser bom. Tem que ir caminhando para a universidade, não vai mexendo no celular ou escutando alguma coisa. Só caminha, olha para as plantas, sei lá. E isso por si só já é terapêutico para nós, né? Então, esses aspectos, assim, e que nem tu falaste, assim, não precisa ser essa coisa mística, assim, né? Não. Pode estar tranquilo em casa, fazendo isso no sofá, né, e tal, enfim, né? Não tem que ser dessa forma, assim, né? Eu vou até confidenciar para vocês um hack para diminuir a ansiedade que o Dr. Fernando me provocou a fazer e fez bastante diferença para mim, que é parar de ouvir os áudios em 1.5 e 2.0. Né? Vamos trazer a vida de volta para sua velocidade natural. Isso foi uma coisa que fez bastante diferença. E o aplicativo que eu estava falando antes ali, que é um aplicativo interessante para fazer esses momentos de descompressão, é o Headspace. Né? O Headspace tem meditações ali a partir de 1 minuto que ajudam a gente a dar essa contrabalançada. Assim, tá? Muito bem, Fernando. Eu acho que era esses os assuntos principais que a gente precisava abordar hoje. Eu queria deixar o microfone aberto para te dar um último conselho aí para os nossos ouvintes que estão se preparando para a prova sobre o que tu julga que seja importante que eles mantenham em mente nesse último período aqui. Muito obrigado pelo convite, muito legal a conversa. Assim, gurizada, não se apavorem. Tem tanta coisa, né, na vida médica, né, cara, que parece, assim, um horror, né? Só que são as situações do momento. Então, quando a gente estava no vestibular, o pior era o vestibular. Quando a gente está na faculdade, o pior era a faculdade. Quando a gente está terminando a faculdade, o pior é a residência. Quando está na residência, o pior é a residência ou a próxima residência. E depois se estabelecer e entrar num serviço.
E aí depois tu vê que, meu Deus do céu, olha tudo que eu me incomodei, me desgastei, nem precisava. Então, assim, calma. Pode parecer o fim do mundo, faz parte, mas não é. Tem prova todo ano. O mais importante é vocês estarem inteiros, saudáveis, para chegar lá. E não se cobrem tanto. Claro, tem que se cobrar para desempenhar, mas existe um nível. Muitas vezes a Ponto nossa de cabeça... equilíbrio. Exato, nossa cabeça é a nossa pior companhia. Então, calma, vamos com calma, assim, não se percam, não se perdam se cobrando tanto, não sofram tanto. Muito bom, Fernando. É isso aí, gurizada. Mantenham a calma, entendam que a vida continua acontecendo, mesmo nos dias que antecedem a prova da residência. Mantenham a serenidade, que a serenidade vai fazer vocês desempenharem melhor. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Muito obrigado, Fernando. Nos encontramos na próxima. Um abraço.